Boa tarde a todos, boa tarde a minha orientadora, a Josi, co-orientadora Ana Elisa, a banca, professor Cário, professora Ana Elísia. Boa tarde a todos os convidados e participantes que vieram prestigiar esse momento. Antes de iniciar a apresentação, acredito que todos já saibam, o Pepe, ele é um arquiteto radicado aqui em Santa Maria, e o Pepe se encontra agora no hospital, numa situação bem delicada. Então, não sei se vocês têm religião, ou enfim, se puderem mandar uma corrente de energia positiva para ele, eu agradeço. A princípio, ele ia assistir a apresentação, mas está internado. Vamos lá. Vamos iniciar, então, pela capa do trabalho, só para contextualizar. Pepe desenvolveu diversas casas num período bastante importante da arquitetura em Santa Maria, e a capa do trabalho, tanto da dissertação quanto dessa apresentação, é a primeira casa com características modernistas que eu identifiquei em todo o currículo do arquiteto Pepe. Antes de eu começar a falar do trabalho, eu vou explicar um pouquinho sobre a divisão dos capítulos. Inicialmente, vou abordar um pouco o arquiteto em si e as casas modernas em Santa Maria. Depois vou explicar o porquê de inventariar essas casas, né, com quais objetivos e como eu fiz isso, então a metodologia. Já no capítulo 2, a gente precisa entender o contexto em que essas casas foram construídas e projetadas. Então vem um capítulo de referenciais teóricos, baseados em memória urbana, apropriação, apego ao lugar. Também fala um pouco sobre acervos modernistas e patrimônio, e também sobre arquitetura moderna em Santa Maria e no Rio Grande do Sul. O capítulo 3, ele é um pré-resultado da dissertação, ele é um inventário em si, com as 25 fichas das 25 casas que foram levantadas. E o capítulo 4, além de falar um pouco mais sobre o arquiteto, eu também faço uma análise e interpretações sobre todo esse conjunto de obras inventariadas. Capítulo 5 são as minhas considerações finais. Para introduzir quem é o Pepe, eu trouxe alguns áudios do Pepe que foram resgatados numa entrevista que eu fiz com ele. Isso funcionava assim, era Paulo Mendes da Rocha. Estão ouvindo? Se alguém puder me sinalizar. Tá bem, obrigada. Isso funcionava assim, era Paulo Mendes da Rocha, era Saraiva, era Gandolfi, e o pai de todos era Vilanova Artigas. Entonces eles faziam reuniões, essa turma. Faziam reuniões para discutir, conversar assim. Eu, aliás, procurava ficar na escuta, né, que os caras falavam. Então, onde eu já começo com essa bomba, né? O Pepe, ele trabalhou no escritório do Vilanova Artigas, que é algo que agrega muito ao currículo dele como arquiteto. O Pepe, ele nasceu na Colômbia, porém, ele viveu a adolescência e a juventude dele na Europa com os pais, e depois veio a Porto Alegre fazer a formação na Faculdade de Arquitetura na URGS, uma das primeiras turmas ainda. Depois disso, ele foi para São Paulo, onde trabalhou um ano no escritório junto com o Vilanova Artigas. Claro, ele era um estagiário, enfim, né? Mas ele teve essa grande participação lá. E ganhou uma bolsa de estudos da URGS para Espanha, e depois disso retornou a Santa Maria, onde ele vive e trabalha, né, até hoje. Somado a isso, o Pepe já tem mais de 100 projetos consolidados, sendo que desses 100, mais de 20 são casas com fortes características modernistas. Por que a escolha desse tema e com qual objetivo esse tema foi abordado? Primeiro, que Santa Maria possui um acervo moderno bem relevante, principalmente com a introdução da Universidade Federal de Santa Maria, onde o arquiteto responsável foi o Oscar Valdetário de Torres e Melo, e ele também já trabalhou com o Oscar Niemeyer, sendo de bastante relevância, né, para esse contexto moderno. Também tive inspiração em dissertações similares. Temos 4 dissertações que tratam do modernismo em Santa Maria. Tenho acesso ao arquiteto, o que facilita para resgatar esses materiais.
E também muito importante é inventariar essas casas, apesar delas serem consideradas recentes, quando a gente fala em inventário e patrimônio, elas precisam ser inventariadas antes que desapareçam. Algumas, principalmente na Avenida Presidente Vargas, aqui em Santa Maria, já tem diversas casas que já foram ou descaracterizadas ou demolidas, muitas vezes pelas pessoas não conhecerem, né, seu valor arquitetônico. Então, essas são algumas dos objetivos do trabalho. O acervo do PEP, ele é muito extenso e bem diversificado. Aqui eu trago algumas imagens, uma colagem que eu desenvolvi de alguns projetos do PEP pela cidade, como, por exemplo, vou assinalar aqui para vocês com o mouse, o Hotel Itaimbé, o Edifício Guanabara, o Edifício Argemiro Souto, são edificações que depois, num slide seguinte, vai ter a imagem dele inserida no contexto da cidade. Porém, contudo, eu optei por focar nas casas com características modernistas projetadas pelo Pepe Reis, desde 1960 até meados de 1980. Então, essa foi a minha delimitação do tema para esse trabalho. Então, definido o tema, definido os porquês, vamos para a minha metodologia. Como que eu desenvolvi o procedimento metodológico? Ele foi feito em 2 etapas. Na etapa 1, eu fiz uma revisão sistemática de literatura, uma pesquisa documental em todo o material que eu encontrei, e a entrevista com o arquiteto. Na etapa 2, eu fiz uma triagem desse material baseado na revisão sistemática de literatura, o redesenho também baseado nas conversas com o arquiteto e na pesquisa prévia, e desenvolvi as fichas. Na parte da revisão sistemática de literatura, primeiro eu fiz uma análise exploratória utilizando palavras-chave como inventário, arquitetura modernista, casa modernista, enfim, e encontrei mais de 200 mil trabalhos, entre teses e dissertações com o tema. Então, eu filtrei um pouco mais, que é a condução que a gente faz na revisão sistemática, e utilizei as palavras-chave fechadas, inventário e arquitetura modernista, e me deparei com 49 dissertações. Dessas 49, eu li todas e extraí delas informações, métodos, modelos de fichas que eu poderia utilizar como referência para o meu trabalho. Na pesquisa documental, eu fiz um histórico de todas as obras resgatadas do PEP, desde o TFG dele da faculdade, que eu tive acesso a esse material, até obras recentes. E aí aqui eu trago uma linha do tempo das obras nas décadas de 60, 70 e 80, que eram as mais relevantes, né? Então, ali anos 72, 73, teve bastante projetos, 76, 79 também, e por fim ali, início dos anos 80. Aí, parte dessa pesquisa documental foi organizar em tabelas todas as obras encontradas do PEP, filtrar quais que eram casas, e depois filtrar quais eram as casas com características modernistas, que nós vamos falar agora na etapa 2 do procedimento metodológico. E junto a isso, antes dessa triagem das casas, eu desenvolvi um método de entrevista com o PEP, onde inicialmente deixei ele livre para falar um pouco sobre a vida dele, a trajetória e tudo. Depois fiz algumas pesquisas direcionadas sobre as casas, e depois mostrei as imagens de todas essas casas da lista anterior, para ele ir falando coisas que ele lembrava de cada casa, sistema de projeto, enfim. Então, algumas das perguntas que eu fiz para o Pepe na entrevista. Eu pedi para ele falar da trajetória profissional, desde a formação dele, perguntei qual foi a casa mais marcante que ele projetou, qual o significado da arquitetura moderna para ele. Perguntei se quando ele começou a fazer essas casas aqui em Santa Maria já existiam casas assim. Perguntei se as referências dele para projetar vinham de fora. E perguntei também, que é uma questão que me pega muito, por que essas casas resistem, né? Porque elas permanecem até hoje. Depois disso, eu entrei na etapa da triagem em si, que era separar quais casas iam ser de fato inventariadas e quais que eu ia descartar nesse momento. Então, a primeira parte da triagem foi, novamente, essa lista das casas e procurar o endereço de todas elas. Com isso, algumas já não foram identificadas.
Fiz uma lista das casas que eu tinha material, fotos da época e fotos atuais, ou que eu pudesse ter plantas baixas, cortes ou fachadas, e algumas já foram eliminadas nessa etapa de triagem 1. Depois disso, fiz uma etapa de triagem 2, onde delimitei algumas características que eu julgo importantes para definir uma casa como modernista, ou que tenha características modernistas adaptadas ao contexto local do arquiteto Pepe, e me baseei muito no material do Yves Bruin para desenvolver essa lista, e também fui fazendo um checklist de quais casas contemplavam essas características e quais não, sobrando, então, as 25 casas. Aqui um exemplo de como que eu desenvolvi, né, como que eu analisei as casas. Essa casa, por exemplo, de 1968, do Odone Cardonetti, projetada pelo Pepe, ela possui a fachada fechada para a rua, só tem a porta de acesso. Ela tem uso de curvas e formas mais puras, geométricas. Ela possui jardins de inverno internos, uma setorização bem clara entre área social, íntima e de serviço, e a cozinha sendo sempre um ambiente de transição entre área social e íntima e de serviço na casa, ela fica mais ou menos no meio. Através disso, eu tomei como base essas características e mais algumas para fazer a triagem das casas. Também a alvenaria em curva, que é um outro detalhe muito importante que o Pepe utiliza em diversas casas. Então, a análise ela foi feita a partir de todo o material que eu tinha, projetos originais, canudos, enfim, e fui passando tudo a limpo, fazendo esse redesenho para, então, desenvolver as fichas. Chegamos, então, nas 25 casas com características modernas. Agora, a gente precisa entender, né, como, quando e de que maneira esse cenário dessas 25 casas se moldou. E aí, para isso, a gente entra no segundo capítulo, que é o capítulo da fundamentação teórica, que eu também vou iniciar com uma frase do Pepe coletada da entrevista. Tem que explorar, porque a residência é um projeto muito difícil. É muito mais difícil que um edifício. Muito. O projeto de residência, eu acho, um dos projetos mais difíceis que tem. Tu tens que estudar a família, tu tens que... Porque é onde eles van a viver, onde eles van a conviver. Dependendo do projeto, tu consegues até mudar a forma de vida. Sim. Não? Então, tu tens que explorar muito isso. Explorar o cliente, saber bem o que eles querem, e depois, dentro daquilo ali, seguir uma linha arquitetônica mais modernista, assim, não mais. Então, contextualizando, né? Eu acho muito importante trazer esse lado mais íntimo de projetar casas, porque realmente ele estudava cada família, porque a casa, né, é onde a pessoa vai viver, vai conviver com outros e pode mudar a maneira com que a pessoa vive, mudar para melhor, se o projeto da casa for bem pensado para essa pessoa. No contexto de Santa Maria, falando primeiramente dos prédios, das edificações multifamiliares e de serviço desenvolvidas pelo Pepe, a arquitetura, ela impacta, né? Ela cria uma memória urbana e ela conecta passado e presente, como, por exemplo, na imagem abaixo, que é o Hotel Itaimbé. Em meados dos anos 70, ainda não tinha arborização no Parque Itaimbé, mas ele já estava aqui. E a edificação do Hotel Itaimbé, ela com certeza se demarcou, né, na paisagem urbana de Santa Maria. Bem como o edifício Argemiro Souto, que é esse acima, e o edifício Guanabara, aqui embaixo, né? Então, a arquitetura, ela tem esse poder sobre a cidade e sobre seus habitantes. A partir disso, a gente entra numa breve linha do tempo para entender o contexto da arquitetura moderna de Santa Maria em relação ao Estado, porque existia muito esse paralelismo. Diversas edificações que estavam sendo projetadas e construídas aqui em Santa Maria também estavam sendo projetadas e construídas paralelamente em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em outros locais, né? Arquitetos das mesmas escolas, das mesmas origens, sem comunicação entre si. Então, a gente chama isso de paralelismo. Em 1929,
surgiu a disciplina de arquitetura dentro da Escola de Engenharia, para depois, somente em 1944, surgiu o curso de arquitetura em Porto Alegre. Logo depois que surgiu o curso de arquitetura em Porto Alegre, Santa Maria já estava ganhando a sua primeira edificação com características modernistas, que foi o edifício Mauá, em 1945. E muito próximo disso, a primeira residência moderna de Porto Alegre, conforme referência da minha co-orientadora, Anelisa Souto, a residência de Edivaldo Paiva, pelo arquiteto Edgar Greif, também estava sendo construída. Depois desse período, em 1955, o edifício Taperinha foi construído aqui em Santa Maria, um grande marco da arquitetura modernista. E, década de 60, o campus da UFSM, né, que deu essa longevidade para o modernismo local. E, em 67, iniciou a atuação do PEP aqui em Santa Maria. Alguns professores que o PEP teve antes de vir para cá, até a formação dele completa em 63, tem uma lista aqui, essa lista foi coletada junto à URGS e junto ao próprio arquiteto, e eu destaco aqui alguns deles, por exemplo, o Demétrio Ribeiro, uruguaio, ele trabalhou muito com planejamento urbano e ele tinha um rigor compositivo bem marcante. E o Plínio Almeida, né, que também, funcionalidade, muito bem distribuída a lógica projetual dele, e também elementos, né, bem claros em projeto. Destaco aqui também o Emil Achute Berede, que também foi professor do PEP e é primo do meu avô. Projetou aqui em Santa Maria o ginásio do Corinthians, por exemplo, que também tem uma forma muito pura, né, com curvas. Também talvez tenha influenciado um pouco o PEP. Né? Então, eu montei aqui meio que uma fórmula. Digamos que o PEP é uma junção dessas influências dele, né? Ele teve influência do Demétrio Ribeiro, que veio da Escola Modernista Uruguaia, do Emil Berede, que veio da Escola Modernista Carioca. Essas duas formaram, né, eu brinco, formaram uma Escola Modernista Gaúcha. E o PEP também teve influência do Vila Nova Artigas com essa Escola Modernista Paulista, que é um pouco mais brutalista, né? Então, a gente pode dizer, sim, que a arquitetura moderna gaúcha, ela tem uma identidade própria. Ela foi reinterpretada para o contexto local, e o PEP se apropriou disso para desenvolver os projetos dele. Trago aqui também para vocês uma linha do tempo da arquitetura modernista de Santa Maria, baseada nas 4 dissertações que eu trabalhei lá no início, antes da revisão sistemática da literatura. Então, as primeiras edificações eram prioritariamente de serviço, por exemplo, o prédio dos Correios, foi retirado esse material todo da dissertação do Nabor Ribeiro. Depois começaram os edifícios residenciais multifamiliares, como o Taperinha, por exemplo. E aí a universidade começou com suas edificações em meados de 57. A partir disso, eu vou ir passando aqui, são diversas edificações, a maioria comercial, de serviços ou multifamiliar, ou seja, edificações maiores, para então, tardiamente, né, começar a aparecer projetos do PEP, também de serviços, esses que estão marcados embaixo em outra cor, são já projetos do PEP entrando na cidade em 1965, onde ele ainda ia e vinha da Espanha, ele não estava definitivo aqui em Santa Maria. Depois, década de 60, 70, muitas edificações da Universidade Federal de Santa Maria, todas com esse contexto modernista, até que, por fim, no final dos anos 60, o PEP começou a desenvolver projetos multifamiliares e de serviços de Santa Maria, e em 67, conforme a dissertação da Ana Paula Nogueira, onde ela faz um inventário do arquiteto Luiz Arthur Valandro, já foram construídas casas modernistas por esse arquiteto, em 67. E a primeira casa que a gente tem relatos do PEP, né, e documentação foi em 68, então muito próxima do Luiz Arthur Valandro, e foi o mesmo ano que o PEP projetou o Itaimbé Palace Hotel, em 68 a residência Odoni Cardonetti. Então, nesse período, vocês vão perceber que, em meio a algumas construções tardias da UFSM e casas do arquiteto Luiz Arthur Valandro, começam a surgir diversas casas do arquiteto Pepe Reis, também junto. Então, aqui, depois, claro, né, essa linha do tempo, ela foi resgatada com obras do Pepe, com todas as obras do Pepe, misturando um pouco com as obras encontradas nas outras dissertações, que 2 das dissertações fazem um levantamento
das edificações do campus da UFSM, e a outra dissertação faz um levantamento desse arquiteto, do Luiz Arthur Valandro, e a dissertação do Namor Ribeiro, que virou um livro, que é um guia da arquitetura modernista de Santa Maria, também traz umas obras que são lá dos primórdios, né, do início do modernismo aqui, nessa primeira página. Tá? Então, a gente tem aqui essa linha do tempo completa para entender em que contexto o Pepe se inseriu aqui no modernismo de Santa Maria. Então, terminada essa linha do tempo, que a gente encerrou ela em 1980, a gente vai agora para o resultado parcial dessa dissertação, que é o inventário em si, e também abre o capítulo com uma outra frase do Pepe. Então, tu pode observar qual era a tendência que existia naquela época. ¿No? E ainda se fala, estamos entrando numa época assim de modernismo, ¿no? Uma época de volumes. Tu vês que essas casas, mais que iban preocupadas, criar los volúmenes y hacer todas las casas voltadas para adentro. Acho que vem do início do século passado, ¿no? De criar eso, de volumen, forma de volumen, cosas más abstractas, ¿no? Pero yo encaro así, como cosas abstractas, ¿no? Entonces, criaron una arquitectura con volúmenes muy abstractos, fechados, por eso tuve que não ter uma janela. Então, também o Pepe falando, né, sobre essa trajetória dele no início dos anos 70, finalzinho dos anos 80, e agora a gente vai partir, de fato, para as casas, né. As fichas completas, com mais informações, estão na dissertação em si, e aqui eu trago de cada casa uma fotografia, geralmente fotografia da época e uma fotografia atual para comparar, e alguma planta baixa, ou desenho de fachada, e principalmente o endereço para quem é de Santa Maria conseguir se localizar. Quem não é de Santa Maria, mais adiante nas interpretações, tem um mapa para a gente entender aonde que estão essas construções aqui na cidade. A casa do Odoni Cardonetti, que é a primeira, eu não coloquei a planta baixa aqui porque eu mostrei ela anteriormente, mas, né, relembrando, formas puras e curvas, apenas uma porta, o acesso principal, sem muitas esquadrias na fachada. Em 69, ele fez a casa do Luiz Fernando Maia. Também é uma casa que se recolhe, ela tem pátio central aqui, então o Pepe gostava muito de fazer isso. Em 1969, também, a casa do Romeu Stern, já é um partido arquitetônico mais retilíneo, não foram utilizadas curvas aqui na fachada, mas a fachada fechada, né, que a gente chama, também acontece aqui, e o uso de jardins de inverno também dentro da casa. Já em 71 também, similar à casa do Romeu, essa casa ela também tem linhas retas e formas puras, sem esquadrias para a fachada principal, a casa também se recolhe para dentro e também possui diversos jardins de inverno para essa iluminação, né, e privacidade em pleno centro da cidade. A casa do Eduardo Guimarães de Souza. Também, aqui a gente já consegue ver que o Pepe começa a aparecer com desenhos de telhados, ainda formas muito puras, mas ele utiliza muito telhados nessa fase. E a distribuição da casa também toda setorizada. Por exemplo, a sala central com integração ou sem integração com a sala de estar íntima, e todos os ambientes se interligam externamente a essa sala, né, a zona íntima e a zona de serviço. Em 72, o Pepe também trabalhou um pouco essa questão das platibandas, ele gostava muito, conforme ele relatou em entrevista, ele gostava muito da sobreposição de volumes. Então, a casa do Milton Sarturi, que é bem próxima daquela primeira casa de 68, do Odoni Cardonetti, ela tem o mesmo desenho, com o uso da curva, porém ele testou outro material, né, ele fez a casa em tijolo à vista, e utilizou essas platibandas bem robustas em cima para fazer um coroamento da casa. Em 72 também, ele utilizou a platibanda, bem marcada, com concreto aparente, ainda a casa retilínea, e aqui é a única casa que eu encontrei dele que possui cobogós
né? E os cobogós foram utilizados na parte externa da casa, somente para a chuva cair ali onde tinha as folhagens. Essa é uma das casas, deixa eu retornar aqui. Essa é uma das casas que foi bastante alterada. Depois, mais adiante, eu vou mostrar para vocês. Também em 72, o mesmo ano da casa do Milton Sarturi, que é aquela com tijolo à vista, o Pepe também se aventurou com tijolo num outro formato, utilizando telhado e utilizando arcos. Em 73, continuou com essa brincadeira do jogo de volumes, jogo de telhados, nessa casa, porém toda branca e poucas aberturas, né, para a fachada frontal. Internamente, essa casa também, ela possui um imenso jardim de inverno junto à escadaria, e a gente não encontrou o segundo pavimento, a planta dela, então por isso só tá essa planta aqui. A casa do Wilson Jukin, de 73, ela já tem um estilo bem diferente das demais, muito provavelmente foi um pedido do próprio cliente, porém, ainda assim, ela é uma casa que garante a privacidade em pleno centro da cidade. Em 74, ele voltou a utilizar muitas curvas, em paralelo com o jogo de telhados. Então, essa casa, em planta, a gente consegue observar muito bem as curvas que ele utiliza, na fachada mais sutilmente, e essa casa está igual até hoje, como várias casas do Pepe. 74 também, completamente diferente do que ele tinha feito na casa do Arthur Pereira, ele fez um projeto para o Eduardo Nogueira, próximo ao centro, aqui já é bairro Nossa Senhora Medianeira, mas é bem perto do centro, onde trabalhou muitos volumes retos, também com essa platibanda reta demarcada, e essa área circular aqui, ela dá acesso a um jardim de inverno, então ele sempre garantia ventilação e iluminação natural, mesmo que em terrenos centrais ou terrenos mais compactos. Em 74, ainda em 74, o Pepe começou a se inserir no bairro Patronato, que foi um bairro planejado para casas, na época, casas de alto padrão e em terrenos mais amplos. Então, aqui chega a ser divertido, assim, eu fui com o Pepe uma vez, passar de carro pelas casas dele, para ele me contando histórias, enfim, e quando a gente chegou no bairro Patronato, praticamente todas as esquinas tinham alguma casa projetada pelo Pepe. Então, elas se comunicam entre si, essas casas dele também. A casa do Gabriel Pinto também segue esse detalhe de ter um ambiente central que conduz aos demais ambientes. E essa casa, apesar dela ter esquadrias, janelas voltadas para fora, porque é uma casa de esquina, o Pepe criava essas máscaras, esses anteparos, para garantir luz, ventilação e privacidade ao mesmo tempo. Quase de frente para a casa do Gabriel tem a casa do Manuel Alvarez, também nesse mesmo estilo, jogo de volumes, jogo de telhados, poucas aberturas para frente, a casa mais voltada para dentro. Em 75, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, que era um outro bairro que estava em expansão, com terrenos amplos e considerado um bairro de alto padrão, o Pepe também veio para esse bairro. Aqui ele utilizou ambos os elementos que ele gostava, né? A platibanda bem demarcada retilínea e as curvas. Essa curva aqui, inclusive, da fachada, ela é uma máscara também similar à casa anterior que eu mostrei, e ela serve para entrar luz para a área que está atrás disso, que é o escritório do cliente. Então, também ele gostava muito desse trabalho de máscaras. Também no bairro Nossa Senhora de Lourdes, essa casa ela é muito similar à do Eduardo Nogueira, com a platibanda de concreto aparente bem demarcada e esse jogo de volumes. Essa aqui é uma foto da época e essa aqui é uma foto da casa atual. Em 76, o Pepe segue trabalhando com esse jogo de volumes e segue fazendo a casa voltada para dentro, mesmo que possua janelas externas, ele continua utilizando essas máscaras. Por exemplo, esse muro aqui com esse reboco é uma máscara para garantir iluminação para a casa. Também em 76, quase em frente a essa casa anterior que eu mostrei, essa é a maior casa que ele projetou nesse período, em questão de área e programa de necessidades. 76 também, ele expandindo para o bairro Nossa Senhora de Lourdes, ainda, jogo de telhados, arcos, alguma coisa em curva. 77, uma casa mais tradicional, similar ao início lá dele, em 72, a casa do Vanoli Lopes,
Essa de 77 do César Trevisan também possui a platibanda demarcada e a planta mais retilínea, sempre contando com jardins de inverno para garantir, né, iluminação natural e privacidade. Em 77, ele projetou a casa do Luiz Carlos Carpes, que é do lado da casa do Odone Cardonetti, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. E eu vou voltar aqui só para contar uma situação. O Odone Cardonetti, talvez vocês lembrem desse nome, porque a primeira casa com características modernistas do Pepe em Santa Maria também é do Odone Cardonetti. O que aconteceu? Em 68, o Odone encomendou o projeto daquela casa para o Pepe. E em 76, ele precisou de uma casa muito maior, em outro bairro da cidade, mais afastado do centro. Então, né, construiu-se uma nova casa. E a casa dele, de 68, foi vendida para uma família que mora lá até hoje. Então, se manteve, e a família do Odone Cardonetti ainda mora nessa casa aqui também até hoje. Voltando lá para a nossa sequência. Em 78, o Pepe também estava brincando com esses jogos de telhados, e aqui nessa casa, também no bairro Nossa Senhora de Lourdes, ele desenvolveu esse telhado em laje maciça de concreto e revestiu ela com pedras. Era um teste de material, e a casa permanece igual até hoje. E fechando, assim, a década toda, a casa do Vicente Zaia, também em bairro Central, ela é bem voltada para dentro, ela possui um amplo pátio central na casa, que garante iluminação para toda a casa. Também tem um jogo de telhado, uma volumetria marcante. A casa do Flávio Krebs, lá no bairro Patronato, que também é um bairro residencial, possui também jogo de volumes. Essa casa já tem menos curvas, já não era algo que o Pepe estava trabalhando tanto. E, por fim, a casa do Irineu Barrichello, no bairro Nossa Senhora das Dores, que também já começa a apresentar uns outros elementos distintos dos anteriores. Então, com isso, a gente encerra a lista das 25 casas que foram inventariadas. E agora a gente parte para uma análise sobre o arquiteto e sobre as casas inventariadas. Como que, né, a história do arquiteto... Yo fiz secundar tudo en España, nací en Bogotá, estaba en Madrid. Y otra cosa, Europa estaba resurgiendo, nos viajábamos a España, yo estaba mucho en Italia. Y más bien nos fuimos a Milán. Ahí yo vi una serie de obras y de construcciones. Ahí yo me enamoré más de arquitectura. Y dije, che, acho que vou ver como que é esse negócio de arquitetura. Então, foi assim que o Pepe entrou, né, no mundo da arquitetura, e ele estava na Europa no pós-guerra, onde, né, as construções precisavam ser rápidas, eficientes, e novos materiais estavam surgindo. Então, ele não sei que deu um áudio louco aqui. Então, ele acompanhou tudo isso muito de perto. Retomando, né, Pepe nasceu em Bogotá em meados dos anos de 1930, 1940, ele não gosta muito de falar sobre a idade dele, passou a adolescência na Europa, se formou na URGS em 63 e foi premiado com uma bolsa de estudos. Só que antes de ir para Madrid para fazer esse trabalho da bolsa de estudos, ele bateu na porta do escritório do Vila Nova Artigas, em São Paulo, que ele já tinha ido visitar com a turma de faculdade, e pediu para trabalhar lá, para adquirir experiência, né? Então, mais ou menos a trajetória do Pepe. Em 63 ele se formou, em 64 fez a formação extra com o Vila Nova Artigas, em 65 ele ficou nesse bate-volta Madrid-Santa Maria, em 66 ele se estabeleceu de fato em Santa Maria, e alguns marcos da trajetória dele. Em 68, a primeira casa com características modernistas, 70 foi inaugurado o Itaimbé Palace Hotel, que o projeto é lá de 67, 68, e em 69 ele participou também do primeiro plano diretor de Santa Maria. Então, ele teve participação em todas as áreas, né? Recolhi um material sobre a inauguração do Itaimbé Palace Hotel, saiu no jornal na época, aqui está identificado o arquiteto Pepe no canto da foto, e eu tenho as pranchas originais, o Pepe forneceu para mim as pranchas originais do Itaimbé Palace Hotel. Eu acredito que só esse hotel já pode ser fruto de uma dissertação própria, né? Porque ele é muito rico de detalhes e informações e foi extremamente relevante para o desenvolvimento urbano
e para a paisagem urbana de Santa Maria, né? Aqui está ele inserido no contexto urbano, principalmente para quem não é de Santa Maria, entender um pouco mais do quão imponente era essa edificação na época e continua sendo hoje. Aqui também dá para ver melhor, que era aquela primeira foto que eu passei. Então, né, o PEP tem toda essa trajetória, mais de 100 projetos, sendo que dos 100, mais de 40 são casas, e sendo que das 40 casas, 25, de fato, têm características modernistas muito fortes. Né? Agora eu vou trazer aqui algumas respostas da entrevista do PEP, que eu achei importante de frisar aqui, antes de mostrar toda a análise e o cruzamento de informações que eu fiz na dissertação. Pepe, né, ele começou a se interessar por arquitetura com uns 15 anos, a grande referência que trouxe ele para o Brasil, ele falou que estava um burburinho, assim, todo mundo falando do Niemeyer, do Lúcio Costa, então ele se interessou muito para vir para o Brasil. Contou a história, né, de quando ele foi para São Paulo, durante a faculdade ele já tinha ido, e ele voltou lá e falou, eu quero aprender, e aí ele ficava lá e tentava um pouco ouvir as conversas entre os arquitetos ali dialogando. Ele comenta, né, que era uma época que se trabalhava muito volumes e que a casa se recolhia, então era o que ele fazia. E ele sempre frisou, né, que a residência é muito mais difícil de fazer que uma edificação, e dependendo do projeto, tu muda a vida dos habitantes, dos clientes, né. O Pepe sempre viaja muito, ele fala da importância de viajar, e ele também relatou de uma casa, que é a casa do Manuel Alvarez, de 76, que ele foi lá há pouco tempo, isso no período da entrevista. A entrevista foi ano passado. Ele comentou que tinha ido lá e que a casa está muito bem, não mexeram na casa, está conservada, e que o que deixa ele feliz, né, como profissional, é que depois de 30 anos ou mais, vejam o cálculo equivocado do Pepe, já fazem quase 50 anos. O cliente, ele fala que não quer sair da casa, ele quer morrer dentro da casa, ele ama a casa, né? E o Pepe relata que isso dá muita satisfação para ele. Daí, eu copiei exatamente as palavras dele na entrevista. Ele falou assim, isso me dá uma satisfação, porque os caras até hoje gostam da casa. Quantos anos atrás? Porque hoje tem muitos conceitos diferentes, outros materiais, outros conceitos de espaço, e elas continuam funcionando. E isso aí que é importante. É muito importante. Então, com o objetivo de fazer uma interpretação um pouco mais detalhada sobre as 25 casas e uma posterior análise, eu desenvolvi uma tabela para cruzar diversas informações de cada uma das 25 casas. Algumas das informações estão aqui. O bairro que a casa se encontra, o número de pavimentos, a área aproximada, o tipo de cobertura, as cores e materiais predominantes, a composição da fachada e as alterações que foram feitas ao longo do tempo ou acréscimos de muros, né, e cercas. Tá? Essa é a tabela. Não quero que vocês enxerguem todos os elementos dela aqui, porque, enfim, é uma tabela imensa e eu só enxuguei ela para trazer aqui para vocês entenderem como eu desenvolvi a legenda e os códigos para, de fato, fazer as análises, né? Então, começando pelos bairros. Aqui tem o mapa da cidade, para quem não é de Santa Maria, a gente já consegue entender que, inicialmente, o Pepe desenvolveu algumas casas no centro. Depois disso, ele foi migrando para o bairro Patronato, que é um pouco mais a oeste da cidade. E, em paralelo, ele já foi migrando também para o bairro Nossa Senhora de Lourdes, onde, de fato, ele se consolidou. Então, essa é a distribuição das casas conforme os bairros de Santa Maria. Quanto ao número de pavimentos, a maioria das casas é térrea ou tem subsolo. Tá? Essa cor clarinha aqui é a das casas térreas e subsolo. Pouquíssimas casas têm 2 pavimentos e apenas uma casa tem 3 pavimentos. E a curiosidade, a análise relacionada com o subsolo é que, inicialmente, talvez por serem casas um pouco menores ou terrenos mais compactos, já que eram no centro, os subsolos eram utilizados para garagens. E no final dessa linha do tempo, os subsolos já eram utilizados para espaços gourmet e para adegas. Então, ganharam outras funções conforme os terrenos foram aumentando e as casas puderam se estabelecer, de fato, térreas, amplas, mas ainda assim contando com o subsolo para novas funções. Quanto à área de cada casa, eu não encontrei uma relação direta entre o passar do tempo e o tamanho das casas, né? Então, eu estabeleci uma média de que a metragem média das casas que o Pepe projetou é de 380 metros quadrados, que é uma metragem
bem significativa. Não podia não falar da cobertura, né, algo bem marcante, bem expressivo nos projetos do PEP, como vocês podem ver. O PEP, ele utilizava bastante o recurso da platibanda bem demarcada, utilizou inicialmente nos primeiros projetos e depois, final dos anos 70, ela já foi meio que desaparecendo, esse elemento. Telhados de 2 águas foram utilizados em alguns períodos, mas, de fato, a grande característica do PEP eram os telhados de múltiplas águas, né? Eles surgiram consideravelmente a partir ali do início dos anos 70, quando o PEP já estava mais consolidado aqui em Santa Maria, e se estenderam até o final da linha do tempo que eu tracei para essa pesquisa. Quanto às cores e materiais, predominantemente branco. Isso aqui é um formato de linha do tempo, a gente pode ver assim, branco, 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 branco. Em 72 ele fez esses testes, onde ele fez 2 casas com tijolo à vista, fez uma casa de pedra também, voltou para o branco, muito branco, 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 branco. E lá em 78 a casa do Paulo Souto, que ele testou as pedras na cobertura, né, um diferencial. A composição das fachadas do PEP varia bastante, tá? Mas, inicialmente, ele trabalhava mais essa questão das fachadas fechadas para a rua, ou com essas máscaras de proteção. E depois disso, depois de 73, ele começou a trabalhar mais com curvas e elementos visuais, não dando tanta ênfase para a questão das esquadrias aparecerem ou não. E o uso de curvas, ele permeia toda essa linha do tempo do PEP, né, com mais regularidade, além das platibandas demarcadas, das fachadas fechadas para a rua. Às vezes elas se sobrepõem, esses itens, né, como aqui no início da atuação dele, e mais já para o fim desse período de atuação. E a questão das platibandas também se mantém, né. Também trouxe um detalhe que eu acho muito importante, 100% das casas desse período possuem curvas, mesmo que somente dentro, mesmo que só internamente. O Pepe, ele sempre dá um jeito de colocar uma curvinha onde ele podia. Ele até fala isso na entrevista, né? Ele fala, sempre onde eu pude fazer uma curva, eu fiz. Ele gostava muito desses elementos curvos, dessa fluidez em planta baixa. Então, eu desenvolvi essa composição. Aqui tem a planta baixa, um trecho de planta baixa de cada uma das 25 casas, para entender o quanto ele brincava com essas curvas também em planta baixa. Quanto às alterações, não são muitas casas que foram alteradas, porém, as que foram alteradas foram bem significantemente. A casa do Raul Schrank é de 69. Hoje ela se encontra bem diferente. A platibanda já foi substituída e tem grade e portão fechado na frente. A casa do Vanoli Lopes, de 72, também foi muito alterada. A platibanda continua ali aparecendo, porém, eles abriram uma janela maior aqui para a fachada frontal. Anteriormente, era só uma janela em fita vertical aqui. Então, eles modificaram bastante. E também acréscimo de portão. A casa do Walter Robinson, também de 72, ela foi bastante alterada. Porém, é uma alteração mais concisa, foi desenvolvida por um arquiteto, então nota-se que ele tentou manter o padrão, pelo menos, das volumetrias demarcadas na fachada. E a casa de 77 do César Trevisan também foi bastante alterada, acréscimo de cobertura, enfim, ela era residencial e virou de serviço, né, então isso acaba trazendo diversas alterações para adaptabilidade. Quanto às alterações menores, né, a maioria das casas teve acréscimo de muros e cercas em função de segurança, e aí eu trouxe essa casa do Eduardo Nogueira, que dá para ver em exatos 50 anos a quantidade de edificações e da urbanização em volta da casa, que lá em 74 era casa isolada e árvores em volta, né. Hoje, 2024, aliás, ano passado, 2024, quando eu fiz as fotos, já está massivamente construído no entorno. Então, muitas casas tiveram esse acréscimo de cercas em função de segurança. E uma casa, apenas uma, recebeu uma muralha em volta, a casa está completamente fechada, acredito que por questões de segurança, porque tem cerca elétrica, concertina, enfim, tudo. Então, é uma casa, é a única que a gente não enxerga mais, né?
do PEP. Terminada essa análise, o que eu percebo, assim, da arquitetura do PEP no nosso contexto, né? É uma arquitetura que foi, de fato, adaptada para o local, para Santa Maria. A maioria das casas são térreas, são extremamente funcionais e integradas ao terreno. O PEP gostava muito de criar anteparos e máscaras para trazer privacidade e luz natural ao mesmo tempo. Ele sempre teve esse cuidado da implantação, da orientação solar, ventos, topografia, volumes muito puros, valorização de jardins e pátios internos, utilização de elementos curvos, de concreto aparente. E ainda assim, a evolução do período das construções das casas do PEP reflete esse crescimento urbano e reflete a constante busca dos clientes do PEP da época por qualidade de vida, sempre buscando, né, melhorar suas casas. Então, encerrando, eu trouxe aqui um áudio do PEP, quando falei para ele sobre o trabalho que eu estava desenvolvendo. Luisa, eu me sinto muito satisfeito com esse trabalho que tu estás fazendo, me sinto muito honrado também. E que te iba a decir eso, das curvas, yo siempre tive una cierta tendencia a hacer unas curvas, ¿no? Y es que las curvas, todos los movimientos de la gente, todo es curvo, ¿no? Y hay más una tendencia y más, no te sé explicar bien directo por qué que yo fazer a curva. Eu acho muito agradável uma curva, não? Então, um movimento é agradável isso. E sempre que eu pude fazer uma curva, eu fiz, não? Em todos os projetos, até hoje, não? Tu pode observar isso. Está curioso de ver esse teu trabalho. Um abraço para ti. E com isso, né, eu concluo que o PEP ele teve uma contribuição bem relevante para a modernidade de Santa Maria. As 25 casas que eu inventariei, elas mostram uma assinatura do PEP. E a dissertação ela é um alerta para a valorização e preservação do patrimônio moderno, que apesar de mais recente que outras edificações, ele é muito relevante. E inspiro colegas a desenvolver trabalhos também, seja do PEP ou de outros arquitetos do período. Eu tenho muito material do PEP e de outros arquitetos, né? O PEP me entregou muito material, então eu tenho muito material para a gente trabalhar em cima ainda. E assim eu inspiro também as políticas de preservação, né, dessas edificações. E é isso, muito obrigada.